Sabe quando a gente ouve falar de uma falha no sistema que afeta a vida de milhares de pessoas? Pois é, hoje o papo é sobre uma dessas falhas e ela acontece na aposentadoria especial. Um direito importantíssimo, mas que muitas vezes é negado. E o motivo não é falta de mérito de quem trabalhou, mas sim uma peça que simplesmente some no meio do quebra-cabeça da justiça. Bora entender o que está acontecendo. Essa pergunta é o ponto central de tudo. Imagina só a cena. Uma pessoa trabalha durante anos e anos em condições difíceis, de risco, contribui certinho e na hora de pedir o seu direito houve um não. E tudo por causa de um documento que ela mesma não tem como conseguir. É uma situação que frustra e, como a gente vai ver, é profundamente injusta. Ok, vamos mergulhar nisso. O problema todo começa na forma como o sistema foi montado, jogando um peso gigantesco, uma responsabilidade quase que total, nos ombros do trabalhador. Olha, essa frase é forte, não é? Ónus probatório diabólico. E ela acerta em cheio. Na prática, isso quer dizer que estão pedindo para o trabalhador provar sozinho as condições exatas de um trabalho que ele fez anos, talvez décadas atrás. Muitas vezes sem ter acesso a documentos que a própria empresa é que deveria ter fornecido. É uma missão quase impossível. E o resultado final é quase sempre o mesmo. A corda arrebenta para o lado mais fraco. O trabalhador, que fez a sua parte, acaba sendo punido por uma falha que não cometeu. O direito até existe lá, escrito na lei, mas na vida real ele se torna algo muito, muito difícil de alcançar. Mas aqui é que vem o pulo do gato. O que é muito interessante é que o problema não está só nessa relação entre o trabalhador e o Estado. Existe um terceiro personagem nessa história, um personagem crucial que, na maioria das vezes, fica convenientemente de fora da jogada. Pensa num tripé. Para ele ficar firme, as 3 pernas precisam funcionar. A aposentadoria especial deveria ser assim. Uma perna é o empregador, que tem que fornecer os documentos e pagar os tributos. Outra perna é o INSS, que analisa todo e concede o benefício. E a terceira perna é o trabalhador, que depende das outras 2 para ter seu direito. O problema é quando uma dessas pernas falha, e geralmente é do empregador. Aí o tripé todo desaba, e adivinha em cima de quem? Então, só para a gente entender a mecânica, tem 2 siglas importantes aqui. O PPP é o documento, a prova principal, e o FAST é a grana, o imposto que a empresa paga para bancar essa aposentadoria. E o ponto-chave é esse. Tanto o documento quanto o pagamento são responsabilidade do empregador. Essa ausência do empregador nos processos acaba criando uma bola de neve, um ciclo vicioso de impunidade. E nesse ciclo, quem erra não paga a conta, e quem tem o direito, bom, esse paga. Vamos ver como essa engrenagem perversa funciona. A primeira peça do dominó a cair é essa. A empresa, seja por desleixo, por desorganização ou até por má fé, não entrega o documento certo, o PPP. Às vezes isso acontece para tentar fugir do pagamento daquele imposto, o FAT. Aí, a bola passa para o INSS. Pela lei, ele deveria investigar a empresa, deveria notificar a Receita Federal se visse algo errado. Mas, na prática, o que costuma ser mais fácil e rápido, simplesmente negar o benefício para o trabalhador, é o caminho de menor resistência. E aí, pronto, o ciclo se fecha. A empresa que começou toda a confusão sai ilesa da história. Nenhuma consequência pelo documento errado, nenhuma cobrança pelo imposto que talvez não foi pago. O sistema, na prática, acaba recompensando quem foi negligente e penalizando o trabalhador. Certo, mas então, como a gente quebra esse ciclo? A solução que se propõe é bem lógica, na verdade. É uma coisa simples, trazer o verdadeiro responsável para o meio do processo. O nome jurídico pode até assustar um pouco, mas a ideia por trás dele é muito, muito simples. Significa que, quando um trabalhador processa o INSS por ter sua aposentadoria negada, a empresa que deveria ter fornecido os documentos também tem que ser chamada para o processo. Ela se torna ré junto com o INSS. Simples assim. E olha, isso muda completamente as regras do jogo. Primeiro, a decisão do juiz vai valer para todo o mundo ao mesmo tempo, o que traz segurança. Segundo, a empresa, que é quem tem os documentos, é obrigada a aparecer e se explicar. O mais importante, o fardo de provar que está tudo certo passa a ser de quem fez o documento. E de quebra, se houver alguma sonegação de imposto no meio do caminho, isso vem à tona. O mais interessante é que essa solução não beneficia apenas um lado da história. Ela, na verdade, equilibra as responsabilidades e traz mais integridade para o sistema todo, tanto da previdência quanto fiscal. A transformação fica muito clara. Antes, a gente tinha uma situação de peso impossível para o trabalhador e impunidade para a empresa. Com a mudança, o trabalhador passa a ter uma chance justa de defesa. O empregador é chamado à sua responsabilidade. E o Estado também ganha porque garante a arrecadação e torna os processos mais eficientes. No final,
É uma vitória para a justiça. E a reflexão final é justamente essa. A complexidade de um sistema nunca deveria servir de desculpa para a injustiça. Ao identificar e incluir esse elo que estava faltando, é possível restaurar o equilíbrio e garantir que um direito conquistado com tanto esforço seja finalmente respeitado. A pergunta que fica no ar é: de quem é a responsabilidade de buscar essas soluções que, no fundo, são tão simples e diretas?